Olá, seja bem-vindo. Estamos dialogando com o livro Firme Seus Valores, de Charles Swindoll. O objetivo do autor é discutir princípios universais aplicáveis a todos os seres humanos para uma vida melhor, à luz do cristianismo bíblico. Hoje, o assunto é pureza. E eu começo trazendo uma definição de pureza a partir da química. Quando se pergunta a um químico o que é pureza, provavelmente responderá: é a porcentagem da massa da substância pura em relação à massa total da amostra. E ele pode dizer mais: na natureza, é muito raro encontrar alguma substância na sua forma pura. A maioria dos produtos é encontrada na forma de misturas. Quando vamos ao dicionário da língua portuguesa, encontramos algo assim: pureza é qualidade do que é puro, livre de impurezas, alterações, acréscimos, mas também sem maldade nem malícia. É castidade, inocência, comportamento íntegro, elegante, integridade. A sociedade humana, desde seus tempos mais remotos, tem uma aspiração inalcançável pela pureza, mas o que prevalece é a tirania da impureza. A mistura de princípios morais úteis e bons para a convivência social com a malícia, a perversidade, a ambição e a pretensão de liberdade do que é puro. E a cada dia, a sociedade, em sua evolução cultural e social, tem abolido a pureza. No entanto, a sociedade é composta de indivíduos, é neles que a pureza deveria existir. Mas é neles também que a impureza dita sua cosmovisão e procedimento, e prevalece. Somos contaminados pela impureza desde a nossa concepção e damos muita importância a ela porque ela traz glamour, fama, prestígio, fortuna. Mas não por muito tempo, porque nossas consciências cauterizadas perdem rapidamente a felicidade. Quando Deus, que é puro, trata da pureza em sua palavra, dá seu diagnóstico. Não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Romanos 3, de 10 a 12. E Deus nos identifica como pecadores e impuros, carentes da pureza dele. Não precisamos que alguém tente nos provar que a pureza no ser humano está deformada e no ostracismo. Ela é desprezada, ironizada, ridicularizada ou fingida. Entretanto, para que a pureza tenha lugar na vida humana, a vida humana precisa ser transformada. Swindoll apresenta o cristianismo como guardião da pureza e solução para a impureza. O cristianismo evoca a existência de um Deus puro que deu seu próprio Filho à humanidade para assumir o pecado dela. Pedro descreve que o justo foi entregue pelos injustos, 1 Pedro 3,18. O autor de Hebreus fala de Jesus como o sumo sacerdote que enfrentou nossas fraquezas e tentações, mas sem pecado, Hebreus 4,15. Jesus manteve-se puro, como Deus é puro, para tornar o ser humano puro. Biblicamente falando, a transformação de uma pessoa se dá unicamente pelo arrependimento de seus pecados e fé na obra vicária de Jesus Cristo na cruz, pelo convencimento do Espírito Santo, e isto nós chamamos de conversão. E essa transformação tem passos imediatos e simultâneos da parte de Deus, mas é progressiva em nós à medida que nos entregamos a Jesus. As áreas que precisam ser tratadas em nós são a mente e o corpo. Jesus ensinou que Deus qualifica os pecados da mente como se tivessem sido praticados pelo corpo. Por exemplo, o ódio no coração, equivalente a matar o próximo, e o desejo sexual no coração equivale ao adultério. Assim, mesmo que pareçamos puros aos olhos dos outros, ainda carregamos impurezas no íntimo, as quais Deus detesta. Swindoll lembra que o corpo humano, ainda que os cristãos estejam sendo tratados espiritualmente para se tornarem puros, facilmente nos desvia da rota. Não que o corpo humano seja mau em si,
mas ele possui um certo número de apetites que reage diante de estímulos externos. Estímulos esses que são fortemente atraentes e dão satisfação muito passageira. Desse modo, os cristãos vivem uma guerra interior constante, de um lado querendo ser puros como seu Senhor e vendo seu próprio corpo lutando pelos seus apetites. Falando a cristãos, Swindoll recorda vários passos para que uma pessoa cristã assuma o controle do próprio corpo como parte de sua devoção a Deus e conquista de uma pureza crescente. Diz ele: primeiro, a Bíblia diz que temos de apresentar nossos corpos em sacrifício vivo a Deus. Romanos 12:1. Segundo, ela nos diz também para não oferecermos nenhum de nossos membros como instrumentos de injustiça ao pecado. Romanos 6, 12 e 13. Terceiro, nosso corpo é membro de Cristo, pertence a Ele. 1 Coríntios 6, 15. Quarto, nosso corpo é templo, habitação do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19. Quinto, portanto, temos de glorificar a Deus em nosso corpo. 1 Coríntios 6, 20. Sexto, temos também de conhecer bem o nosso corpo para que saibamos controlá-lo em honra. 1 Tessalonicenses 4, 4. O apóstolo Paulo nos lembra: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8. Se você não é cristão, pode pensar que buscar a pureza é algo aborrecido e coisa da religião. Buscar a pureza é deixar escapar os prazeres da vida e desperdiçar com ascetismo. É coisa para os fracos. Mas a vida de quem busca a pureza que está em Deus não é nem um pouco monótona, nem de reclusão, nem de fraqueza. Ela é revestida da graça divina, é alegre apesar das lutas e vitoriosa porque a consciência foi limpa e a vontade de ser como Jesus Cristo traz muita alegria de coração e esperança de vida eterna.